Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Rafael Alves. O nosso entrevistado do dia é o superintendente da SMTT, André Costa. Superintendente, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, tratar de mobilidade. Né? É isso. Como o senhor avalia a sua gestão à frente da SMTT? O que efetivamente mudou? Olha, de início, assim, é organizar a casa. Infelizmente, a SMTT estava, digamos assim, bem abandonada, realmente. O desafio maior inicial é a gestão. Né? Gestão dos recursos humanos, gestão da logística, gestão contratual. Pra você ter ideia, a gente pegou a SMTT no início do ano passado e sem contrato, por exemplo, para abrigos. Já faz 10 anos que a cidade não tem contrato para troca dos abrigos e manutenção dos abrigos de ônibus na cidade. Pegamos a SMTT sem contrato, veja só, uma capital, sem contrato para investir em semáforos na cidade, desde 2017, né, deixado sem contrato. Então, esses são alguns pontos, além da gestão interna, né, pessoas lá contratadas, comissionados que sequer pisavam lá, até mesmo o nível de diretoria, que é o segundo escalão da SMTT. Então, assim, a gente teve que organizar bastante a casa. Né? Viaturas sucateadas. Estava desarrumado o negócio. Exato. Por exemplo, viaturas, a cada 2 anos são locadas, tem que ser trocadas. Tinha viatura com 3, 4 anos de uso, então viaturas já em péssimo estado de conservação, né? Elas rodam muito, então trocar tudo quanto é carro, enfim, uma série de situações, demandas dos agentes já de 10 anos, 10, 11 anos, que nunca sequer foram atendidas. A gente conseguiu, por exemplo, colocar um colete balístico neles, que era um pedido, armas menos letais para eles poderem se defender, porque tem situações tensas nas ruas. Eu já fui agente de trânsito, meu início de carreira, foi o primeiro concurso que eu passei, então eu entendo essa dificuldade. Antes de ser delegado de polícia? Antes, eu fui escrivão na Polícia Civil e agente de trânsito lá em Fortaleza, né? Então, eu passei por situações que infelizmente, né, o condutor, ele irritado, veio e chegou até a ser caso de delegacia, né? Veio para as vias de fato. E os agentes enfrentam muito isso, especialmente quando tratam com algumas questões, às vezes transporte clandestino, enfim, tem situações bastante tensas. Na gestão passada, o senhor falou de alguns problemas que o senhor herdou, na gestão passada a SMTT foi acusada de ser uma indústria da multa. Isso mudou? Olha, é muito relativo, né? Na verdade, o que eu sempre oriento lá aos agentes é que cumpram a lei corretamente, que tenham também um bom senso, né? Acho que não pode, nenhuma lei no Brasil a gente ir a ferro e fogo, né? Assim, a lei é fria, então, e a gente está tratando de pessoas que aplicam e que tem a lei aplicada sobre elas. Infelizmente, o que a gente percebe em Maceió é que alguns até falam assim, uma indústria de infratores. Então, infelizmente, quem anda nas ruas de Maceió percebe, não precisa nem procurar. Se você virar o rosto para não achar, você vai ver condutores praticando infrações e graves de trânsito, avançando semáforos, estacionando em esquinas, atrapalhando às vezes a circulação de veículos, enfim, há muitos infratores. Mas Maceió ou Brasil, superintendente? Brasil. É um problema geral de educação, de respeito e de empatia que falta, né, entre as pessoas. Porque falava-se até, João Muzinho, em metas, né? Eu acho que a gente já ouviu falar sobre isso, né? Até em metas, né? Que na gestão passada não existia. Que tinha metas. Assim, nunca tratei sobre metas. O que eu entendo é isso. É algo que, se for realizado trabalho, que naturalmente vai acontecer. A gente foca em algumas infrações, por exemplo... Mas existe um objetivo, permite-me, superintendente, em arrecadar? Esse é um dos objetivos? Não. Por exemplo, a gente tem um planejamento de voltar a ter redutores ou controladores eletrônicos de velocidade na cidade. Então, eu sei que foi muito criticado no passado. Os famosos pardais. Isso, só que a gente não faz... O pardal é aquele meio escondido ali, né? Por isso que tem esse nome de pardal, né? Mas a nossa ideia não. Porque assim, quando você bota um controlador redutor de velocidade, primeiro, a gente faz um estudo técnico para ver locais em que os carros passam em alta velocidade e que há risco de acidentes. Segundo, o intuito de colocar um equipamento desse é forçar que o condutor efetivamente passe naquela velocidade. Se eu coloco algo escondido, ele vai passar rápido. Não é isso que a gente quer. Então a gente quer colocar equipamentos com muita sinalização anterior, equipamentos visíveis, inclusive, logo após o equipamento, aquele visor que aparece a velocidade com que você passou. Então é uma coisa assim, muito transparente, para que o objetivo é que todo mundo passe dentro da velocidade regulamentar e ninguém seja autuado. Esse é o objetivo. André, o Cícero tocou no tema pardal
E os pardais, né, da forma geral, foi um tema muito polêmico na gestão do prefeito Rui Palmeira, no qual houve uma licitação milionária, um contrato milionário para a aquisição desses pardais. E esses pardais funcionaram durante um determinado tempo e depois deixaram de ser utilizados. Como é que está esses pardais? Eles foram sucateados, não existem mais? Esse investimento na prática serviu para a população maceiense? Ele não serviu, por isso que eu acabei de falar, era o intuito realmente de arrecadar, porque o modelo de contratação foi errado. Qual o modelo de contratação feito à época? Você colocava um radar e a empresa que fornecia o equipamento, ela ganhava por autuação. Então, eu precisava multar muito para manter a empresa. Se eu não multasse muito, a empresa, o negócio não seria viável, ela tinha que desligar tudo, digamos assim. Daí então, se dá a prática a indústria da multa. Exatamente, aí eu concordo. O nosso modelo é o seguinte, a gente está fazendo a contratação, mas a gente paga um aluguel fixo por equipamento. Então, se multa ou não, o equipamento está pago. Para nós é importante, mais do que tentar arrecadar com isso, o mais importante que são equipamentos que fazem leitura de placa, captam a velocidade, a direção para onde o veículo está indo, que tipo de veículo, né, identifica também. Então, a gente usa isso tanto para estudos de mobilidade urbana, para contagem de veículos, né, a gente saber o fluxo de veículos em determinadas vias, como também a gente tem um projeto que eu fiz no Ceará enquanto secretário de Segurança Pública, que foi modelo para todo o país, inclusive o ex-ministro Moro, quando assumiu o ministério, relatou que queria levar esse projeto do Ceará para todo o Brasil, que é a gente poder utilizar isso para a recuperação de veículos roubados, furtados, clonados. O Ceará hoje é um grande modelo para todo o Brasil e eu quero trazer esse modelo para cá e o primeiro passo é isso, é ter esses pontos de coleta de dados com câmera. O senhor já tem ideia de quais são os pontos, Fernandes Lima, do Rodrigues Monteiro? Quais serão os pontos principais aqui na capital? Normalmente, as vias em que a gente percebe uma circulação de veículos com maior velocidade, vias que possuem mais acidentes, que normalmente são as vias arteriais. Então, posso exemplificar Fernandes Lima, do Rodrigues Monteiro, a Avenida Menino Marcelo, a Leste-Oeste, a própria Orla também, né? Que tem trecho ali que tem poucos semáforos, os veículos circulam, alguns com muita velocidade, e é um lugar ali muito frequentado por idosos, por crianças, por exemplo. Temos aqui o prazer de ter conosco o jornalista Rafael Alves. Seja bem-vindo à Ponte, Rafael. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. André, bom dia da bancada. A primeira pergunta que eu queria fazer hoje era sobre acidentes de trânsito, sobre fiscalização, sobre sinalização. Só no início desse ano, as mortes por acidente cresceram 28,4% no início do ano, se comparado ao período do ano passado. Para a sua gestão de 2023, o senhor acha que pardais e uma fiscalização maior pode resolver esse tipo de problema? Ou existe um trabalho a ser feito de conscientização com as outras pessoas, com os motoqueiros, com ciclistas, com motoristas? Você acha que precisa fazer uma campanha mais branda ou somente a sinalização pode resolver isso? Bom, primeiramente sobre o dado em si, tem uma influência também o seguinte, a gente tende a ter mais acidentes quanto mais veículos circulam, né? Quanto maior a quantidade de veículos que circulam. Correto. Então, a gente percebe que no início do ano passado, de 2021, a gente ainda estava com algumas restrições por conta do período pandêmico, né? A exemplo das escolas que estavam fechadas, então havia um fluxo bem menor de veículos, menor de ônibus, né? Então, tende a ter um número menor de acidentes. Esse crescimento dos acidentes também, em parte, se deve ao crescimento, né, ao retorno, graças a Deus, da normalidade do fluxo de veículos na cidade. Mas, para a gente conseguir realmente melhorar, porque o intuito não é só manter, a gente precisa até reduzir. Tem muitos acidentes em Maceió. Primeiramente, é o trabalho de conscientização, de educação. A gente hoje criou uma página do Instagram e a gente leva lá muito conteúdo de informação, de orientação, explicando, por exemplo, o condutor tem um veículo que deu defeito, o que é que ele deve fazer. SMTT Maceió, no Instagram. Então, o que é que o condutor deve fazer se o veículo quebrar, como ele deve proceder, né? Para evitar ele criar um novo acidente através, né, daquele problema. Então, mas também precisa fiscalização. Para aumentar a fiscalização, nós recentemente conseguimos aprovar uma lei na Câmara do chamado bico legal, que a gente vai colocar agentes para trabalhar durante a sua folga e a gente então consegue ampliar, praticamente dobrar as equipes, agentes a pé e em motocicletas, vamos retomar em motocicletas para o centro da cidade, por exemplo, e mais viaturas. E os próprios equipamentos, a redução de velocidade.
Eu vou dar exemplo de Fortaleza, de onde eu venho. Fortaleza recebeu alguns prêmios internacionais e uma das coisas que eles fizeram lá foi um grande número de redutores de velocidade ou controladores, até diminuindo a velocidade de vias, algumas vias de 60 para 50, por exemplo, e isso causou uma das maiores reduções de acidentes no Brasil. Salvador também fez algo parecido. Então, a gente tem que ver o que está dando certo e trazer para a nossa cidade. Aproveitando essa deixa do Rafael, superintendente, eu circulo muito ali na Fernandes Lima e eu passei a perceber, todos os condutores, uma presença maior nos últimos dias, nas últimas semanas, da SMTT, né? Várias viaturas da SMTT ao longo da avenida ali, mas assim, a gente percebe muito no trabalho mais de multar, né? São viaturas paradas e ali só coletando dados. A gente não percebe nenhum trabalho educativo, né? O que é que tem acontecido nesse caso? Isso é um projeto, um planejamento, tem sido feito com essa intenção? Por exemplo, aqueles agentes não poderiam estar ali de alguma forma conscientizando mais os motoristas que não usem a faixa azul, e é mais até principalmente o pessoal da faixa azul, né? Alguns motoristas reclamam que às vezes deu certo, não ia exatamente ficar na faixa azul, mas é multado, enfim. Sobre isso, o que é que o senhor tem a dizer, por favor? A presença dos agentes de trânsito, que são agentes de segurança pública, conforme a lei do Sistema Único de Segurança Pública, a própria Constituição Federal, que inseriu, né, os órgãos de trânsito dentro do capítulo destinado à segurança pública, a presença dos agentes de trânsito é semelhante a uma presença, por exemplo, ostensiva da Polícia Militar. Quando a Polícia Militar ela para uma viatura e está ali presente, a gente dificilmente vai perceber um crime cometido naquele entorno. Talvez uma área que era de criminalidade, assaltos, a viatura fica presente e essa criminalidade reduz na região. É semelhante. Ali são pontos em que há a prática de infrações, mas e de acidentes também. E a presença ostensiva dos agentes é diária, as pessoas se acostumam a saber onde eles estão ali, os pontos, faz com que os condutores respeitem mais as regras de trânsito. Mas também tem essa função. A faixa azul de trânsito ela tem sido, melhor dizendo, a faixa exclusiva, preferencial de ônibus, ela tem sido bastante utilizada por veículos de maneira irregular. E isso atrasa muito a viagem dos ônibus, que é um intuito, né? A população que depende do ônibus ter uma viagem mais curta. Tanto que a gente observa que quando os agentes estão presentes, que não dá para sempre estarem lá, às vezes acontece também de não estarem no horário de pico, há uma redução em torno de 15% no tempo de viagem dos ônibus. Isso a gente sabe porque cada ônibus tem um GPS, a gente tem os dados sobre esses ônibus, no trecho do Val de Góis, Fernandes Lima. Então imagina, só nesse trecho você ganhar 15 minutos, um trabalhador, né, uma pessoa que vai para um posto de saúde, enfim, pessoas pobres realmente que dependem desse transporte. Então, assim, já foi muito divulgado, muito orientado, muita educação feita em torno do tema, mas ainda alguns, que é uma minoria, a maioria respeita, mas a minoria que ainda desrespeita. Então, chega um momento que realmente precisa haver o trabalho de fiscalização. Mas a gente tem equipes específicas de educação de trânsito, diariamente fazem trabalhos, a gente faz em escolas, faz em empresas também, algumas empresas pedem para os seus profissionais, por exemplo, motoristas, com o taxista, com profissionais. A gente tem muito trabalho de educação. Importante, pegando ainda sobre esse tema, superintendente, não é incomum a gente ouvir reclamações de pessoas sobre abusos de agentes da SMTT, o senhor sabe disso, né? Que alguns se envaidecem, extrapolam, às vezes, os limites, agem até como policiais. E eu acho que é importante até para esclarecimento, quais são os limites, qual o papel do agente de trânsito, de que forma ele pode agir? Ele se assemelha à polícia, ele tem esse papel de polícia ou não? Quais são os limites? Existe um poder de polícia administrativo, né? Como eu disse, o papel deles, um dos papéis primordiais é garantir a segurança viária. Então, eles são agentes de segurança pública especializados na segurança viária, segurança das vias. Não são policiais? Não são policiais, não trabalham com armas de fogo, né? Eles trabalham com armas menos letais. No momento, todos eles, por exemplo, têm um spray, tipo um spray pimenta, é um menos ofensivo, chamado spray gengibre, mais moderno. Trabalho de colete balístico e a gente está investindo em outros equipamentos de proteção individual mais deles, né?
tem processo para aquisição de Porque não é uma tasers, função né? fácil, a gente sabe, né? É difícil, Superintendente? é A gente difícil. sabe que os Mas- motoristas extrapolam, querem agredir os agentes, mas precisa ser um equilíbrio também de ambas as Sim. partes. A gente sabe também que tem alguns que se extrapolam, que se vai e desce. Exato. O primeiro papel, assim, todo policial, eu sou da área policial, sou delegado da Polícia Federal e eu faço há quase 20 anos. Agora, em breve, completo 20 anos na Polícia Federal. E sempre, como secretário, disse aos policiais e digo aos agentes de trânsito hoje que eles são, sim, autoridades públicas, mas antes disso, somos servidores públicos. Então, a palavra já diz. O agente de Servir ao trânsito- público. O agente de trânsito está nas ruas para servir as pessoas. Então, a postura de um servidor, de alguém que serve, não é a postura de gritar, De constranger, De constranger. às vezes até querer agredir, não nada pode. disso. Então, o que eu digo é, lá nós não toleramos esse tipo de conduta, que é Tem sido exceção- punidos os agentes exceção, que cometem esses erros? nos casos identificados, sofrem punições, a gente estimula as pessoas que denunciem esses casos de abuso. Como é que faz para identificando a denunciar gente. algum abuso? Nós temos, o principal é o 118, que é um número, né, uma ligação gratuita, ou você pode se dirigir até a SMTT, até com um documento, protocolar, enfim, levar o nosso conhecimento, seriam os caminhos para fazer essa denúncia. Se o cidadão tiver a opção de procurar a central de flagrantes, por exemplo, ele pode ser atendido lá? Pode também fazer um boletim de ocorrência, né, na Polícia Civil, reclamando que a Polícia Civil é crime, o abuso de autoridade, em caso de abuso, ou um xingamento, né, uma calúnia, injúria. Então é crime isso. Pode também procurar a própria Polícia Civil para fazer a reclamação e apurar inquérito policial. Vamos sim. André, um dos graves problemas da mobilidade urbana da capital é a questão dos bairros atingidos pela Braskem. Como a SMTT tem atuado naquela região? Existe um certo abandono? Como é que está hoje essa questão? Existe algum projeto de mobilidade para reorganizar aquela região? Esse afundamento dos bairros, ele causou uma verdadeira crise de mobilidade urbana em Maceió. Por quê? Porque o trânsito de Maceió, a mobilidade das pessoas em Maceió, na grande maioria, se resume a quê? Partir da parte baixa para a alta e da alta para baixo. Esse é o principal fluxo de pessoas na cidade. E, dada as limitações da geografia da cidade, ela só tinha 3 vias de acesso da parte alta para baixo. A chamada Via Expressa, a Menino Marcelo, a do Val de Góis, Fernandes Lima, e também a do Bebedouro. E nós perdemos uma das 3. Então, imagina, perdemos 30%, 33% da capacidade, né, viária de levar pessoas da parte baixa para a alta e vice-versa. Então, isso gera uma crise grande na cidade. O que é que nós estamos fazendo? Primeiro, investindo na parte tecnológica. Na Fernandes Lima, por exemplo, a gente já está com já em teste, já aprovado, que nós chamamos de semáforos autoadaptativos ou semáforos inteligentes. Nós conseguimos firmar um contrato de semaforização para a cidade e esse contrato prevê a instalação desses semáforos. É diferente da chamada onda verde, que foi feita na gestão passada, em que dizia, se você for 50 km por hora, você vai passar em todos os sinais verdes. Que diga-se de passagem, não funcionou. Não E quem são sincronizados, né? E quem consegue, em média, andar 50 por hora na Fernandes Lima? Não consegue. Qual o diferencial desse novo semáforo? Qual o diferencial? É que agora a programação do tempo de semáforo ela é feita em tempo real. Cada semáforo desse, cada conjunto semafórico, ele tem instalado neles câmeras e essas câmeras têm uma inteligência artificial que faz uma contagem de veículos em todos os sentidos da via. Então conta a quantidade de veículos e com base na contagem, não só de um cruzamento, mas dos 30 cruzamentos semafóricos na Fernandes Lima e do Val de Góis, ele tem um algoritmo que roda por trás e calcula o melhor tempo, ele otimiza o tempo de semáforo em todos e também deixando eles bem coordenados, né? Então, já está aprovado o teste lá na Bomba do Gonzaga, se você passar hoje por lá, esse semáforo já funciona. A gente tem um prazo aí da empresa de 5 a 6 meses para concluir toda a instalação e entregar já funcionando, mas agora ainda, creio que nesse mês de outubro, já vai estar, por exemplo, funcionando esse mesmo sistema na Gustavo Paiva. Ele já está funcionando no cruzamento do Parque Shopping, começar a funcionar acho que há 2 a 3 dias, mas já está instalados os equipamentos no restante da Gustavo Paiva e ainda esse mês eu creio que já estará funcionando, está só fazendo os ajustes, que a gente faz uma pré-programação
a partir da qual a inteligência artificial vai aprender e vai aperfeiçoar esse algoritmo e vai trazer o melhor fluxo. Esse é um ponto. O outro, na Fernandes Lima, uma grande obra, ela já se iniciou também. Há um tempo, né, da obra, creio que em torno de 1 ano e meio para ficar pronta, porque é uma obra gigantesca, e que hoje você tem aquelas 2 faixas laterais, no Ibama e ali onde há os supermercados, do outro lado. Então, essas 2 faixas laterais serão ampliadas até o viaduto da antiga PRF. Então, a gente hoje tem 6 faixas nesse trecho, vai passar a ter 10 faixas. Isso também vai melhorar muito continuamente, o fluxo. sem interrupção. Sem interrupção. Ali onde hoje é o famoso Hiper Bom Preço, né? Ali no Ibama, até... Ibama, dos 2 lados. Cara, vai melhorar bastante. Isso. Aí está primeiro sendo... Hoje você já encontra lá, no sentido tabuleiro, o pessoal trabalhando, eles estão fazendo primeiro a parte de drenagem. Então vai ser feita a drenagem para que a gente não tenha problemas de chuva e buraco, afunda tudo. Então, primeiro a drenagem, para depois, que é a parte que ninguém vê, né, e as pessoas não dão muito valor, porque ninguém enxerga. Porque o que a gente vê na gestão passada era simplesmente passar uma camada de asfalto. Aí a primeira chuva vinha, afundava tudo, como tem ali na Jatiuca, por exemplo, é famoso já. Então está fazendo toda a drenagem para daí passar o asfalto. Isso aí vai, com certeza, vai melhorar muito o fluxo de veículos. Mas aquela parte ali, permita-me, secretário, na parte mais alta ali, se a partir dos Correios ali, indo até a Bomba do Gonzaga, não é? Vai ter condição de fazer essa ampliação ali? Tem, também. Porque ali as construções... Vai precisar desapropriar alguma coisa? Não, porque ali é o seguinte, ali é uma rodovia federal, né? A prefeitura, por meio de convênio, ela deve até agir lá. E ali já está aprovado tudo. Nós temos o que chamamos, ao longo das rodovias, de faixa de domínio. Então, essa faixa de domínio, a gente vê em rodovia, né? As construções são distantes. Área rural, seca, fica longe da pista. Então, você consegue ampliar, tem espaço. Hoje o pessoal usa ali, alguns usam como estacionamento e tal. Sim, mas não é aquela faixa de domínio, pertence à União isso aí. Então, a gente vai diminuir... E esses prédios vão ficar bem próximos à pista agora, né? Sem fazer desapropriação. Ok. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é o também jornalista Rafael Alves. O nosso entrevistado do dia é o superintendente da SMTT, delegado da Polícia Federal, André Costa. Superintendente, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa Ponte. Vamos lá. A gente estava falando sobre mobilidade, né? É um tema muito importante, né? Diz respeito a toda a população, né? Quem anda de ônibus, quem anda de carro, ciclista, enfim, todo mundo depende, né, de uma boa mobilidade. A gente tem um dos grandes problemas, também a superlotação dos ônibus. Superintendente, o que fazer para resolver esse problema? Porque ainda é um problema, né, efetivo aqui na cidade. O que fazer para resolver esse problema? E o que fazer para melhorar o transporte público de uma forma geral, né? O transporte coletivo, porque melhorando o transporte público, né? Dando mais condições para o transporte público, você melhora, não é, a mobilidade como um todo, não é isso? Exato. Né? Os estudos apontam, né? Você, por exemplo, dentro de ônibus transportar 70 pessoas, você precisaria, no mínimo, de 14 automóveis para transportar as mesmas pessoas. Então, assim, é muito veículo na rua, né? É questão de mobilidade, é questão também de sustentabilidade na nossa cidade, né, a parte ambiental. E o transporte, o que é que a gente tem feito, né?
também outro problema sério, pegamos assim, de maneira caótica. A SMTT não tinha números, não sabia quanto custava o sistema, não tinha a menor noção. Quando se discutia em janeiro, vamos aumentar a passagem, não vamos, era arbitrado, era um chute, não vamos colocar tanto. E assim, praticamente ficava só a cargo das empresas de ônibus, eles que dominavam, que tinham números, tá? A SMTT desconhecia tudo. Então, mais uma vez, questão de gestão. Cheguei, montamos uma equipe, temos um economista na SMTT concursado, professor da UFAL, doutorando, estava subutilizado, trouxemos ele, eu preciso de você, monte uma equipe e você vai estudar esse contrato, você vai ver tudo, quanto custa realmente o nosso transporte da cidade, até para a gente poder entrar com recursos. Quanto é que eu vou entrar de recurso? Se eu não sei quanto custa, né? Então, começamos a gestão no passado, de imediato o prefeito reduz 30 centavos a passagem. E aí ficou a dúvida, já está difícil, ainda vai pagar menos, mas aí teve um grande efeito, que a gente trouxe mais passageiros. Então, em janeiro do ano passado, a gente tinha em torno de 3 milhões de passageiros pagantes mês, fora as gratuidades, 3 milhões mês, e hoje já superamos os 4 milhões. Então, um aumento considerável de passageiros. Aumentamos, obviamente, a oferta. Aumentou em 1/3, né? Isso. Aumentamos a oferta dos ônibus. A gente hoje já tem uma oferta muito semelhante a 2019, ao período pré-pandêmico, mesmo tendo em torno de 1 milhão de passageiros a menos mês do que tinha na época. A gente tem mais ônibus com menos passageiros em comparação a 2019. E por que a superlotação ainda? É porque nós temos alguns horários, né, os horários de pico, isso é específico do horário de pico, em que a gente precisa ainda colocar mais ônibus. Então, o que é que nós fizemos? Junto às empresas de ônibus, foi feita uma aquisição agora, um total de 104 ônibus, em que já recebemos, fora 8 que já tinham feito, vamos botar assim, 112 ônibus. Já temos 8 novos que foram recebidos no primeiro semestre, mais 12 agora nesse mês de setembro. A previsão é chegar a 50 até o final do ano, e mais 54 até abril do próximo ano. Então, até abril do próximo ano a gente tem 104 mais 8. Por que eu estou separando a conta? Porque esses 104, já os 12 que chegaram em setembro, já são do chamado geladão. Todos são 104 ônibus com ar-condicionado. Tem sido muito bem aceito pela população, nas redes sociais a gente acompanha, já elogios recebidos também nos nossos canais de comunicação com transporte. Então, serão 104 até lá, até abril do próximo ano. Então, já trazendo com ar-condicionado essa novidade. Além de ar, mais vaga para cadeirante, dobramos a vaga, eram só uma vaga, agora são 2 vagas de cadeirante, também com portas USB e como já tem nos atuais, a gente plantou nessa gestão, Wi-Fi nos ônibus também. Então, tudo isso para quê? Para atrair mais passageiros. E o ar-condicionado faz uma grande diferença. A gente tem a expectativa de que muita gente hoje que não faz uso do transporte vai passar a fazer por conta do ar-condicionado. Tanto é que a gente já saiu de 3 para 4 milhões e cada mês vem crescendo esses passageiros. Com mais ônibus, certamente ano que vem serão comprados ainda mais ônibus 0 km também, com ar-condicionado. Todos agora serão adquiridos com ar-condicionado. A gente vai ter uma oferta maior e vai conseguir trazer mais comodidade. Falar em ônibus, vamos ter transporte público gratuito para os eleitores votarem no segundo turno? Sim, com certeza, né? Na verdade, a gente já tem o chamado Domingo é Livre, né? Então, todos os domingos, qualquer pessoa, ela precisa ter o cartão cidadão, ela tem o transporte gratuito em toda a Maceió. Quantas vezes você quiser circular, basta ter o cartão cidadão do Vamos Cidadão. Mas para domingo da eleição especificamente? Aí continua, porque todo domingo tem, então esse domingo vai ter, inclusive com um reforço. Assim como no primeiro turno, a gente vai dar um reforço, vamos aumentar em 50% a oferta de um domingo normal. Por exemplo, no primeiro turno, a gente teve um aumento, em comparação ao fluxo comum de domingo, de 30% a mais de passageiros. Mas a gente não vai aumentar a frota só em 30%, vamos manter o aumento em 50%. Mas só vai poder andar gratuitamente quem tiver o cartão? Excepcionalmente, na eleição, a gente consegue liberar mais. Isso aí para que... Vai ser liberado para que outras pessoas usem? Então qualquer pessoa vai poder usar? Exatamente. Superintendente, um modal que foi esquecido durante décadas aqui na capital alagoana foi a questão das bicicletas. E como é que está a questão dos investimentos em ciclovias, em ciclofaixas, para melhorar essa mobilidade? A gente pegamos uma cidade com 42 quilômetros de malha cicloviária,
boa parte dela destruída, por exemplo, uma ciclovia grande, acho que uns 6 quilômetros ali no Vergel, inutilizada e destruída. Então, estou dizendo 42, incluindo essas aí, sem utilização alguma. Poucas ciclofaixas e tudo assim, digamos, desconectado. Você sai de canto com a bicicleta, chega até um certo ponto e não tem mais para onde ir. Então, a gente já, primeiro passo, fizemos um planejamento, um mapa cicloviário de toda a cidade, né? Onde vai ser ciclovia, onde vai ser ciclofaixa, que a diferença é que a ciclofaixa é aquela que é uma faixa no asfalto, né? Então, por exemplo, recentemente já fizemos uma ciclofaixa do Canaã, que liga desde a Facima ali, o início do Canaã até Ouro Preto, né, da Fernandes Lima até a Menino Marcelo. Estamos agora implantando na Avenida Benedito Bentes 2, que ela vai ligar até a Rota do Mar, entre a Cachoeira do Midi e a Rota do Mar. Algumas outras avenidas também no Benedito Bentes, como a Avenida Geraldo Bulhões, algumas lá também foram implantadas ciclofaixas. Temos também já implantado no Eustáquio Gomes, onde foi feito um binário, né? Hoje você entra no Eustáquio, é mão única e faz quase que um quadrado, né? Um U, em sentido mão única. E do lado esquerdo de toda essa extensão, com ciclofaixa também. Estamos agora implantando também, vamos implantar na Siqueira Campos, são 2,5 km de cada lado, são ciclofaixas de 1,5 m unidirecionais, junto à canteira central, né? Então, são 2,5 km no sentido, mais 2,5 em outro. Também canteira central do Murilópolis, também junto ao canteiro serão implantadas essas ciclofaixas. Então, a gente tem trabalhado para ampliar bastante e estamos com um processo de andamento junto à Secretaria de Gestão para a contratação de bicicletas compartilhadas, para que a gente espalhe pela cidade, né, e também torne mais acessível e assim estimule as pessoas. A gente sabe da dificuldade, não dá para comparar com um lugar na Europa, né, porque aqui é calor o ano inteiro, mas lembrando, na Europa também, se você for na neve lá, ninguém anda de bicicleta, então tem uns momentos, tá? Tem momentos que as pessoas vão utilizar pelo clima, o nosso clima é difícil, ou está chovendo ou está quente, mas ainda assim a gente vai dar oportunidade às pessoas e incentivar para que elas utilizem esse veículo. Superintendente, uma coisa que chamou a atenção foi a retirada ali das grades em frente ao CEPA, né, um grande complexo educacional, para poder a realização da via, né, da bicicleta. Vai ser retomada aquelas grades. A gente observa hoje muitas crianças, muitos adolescentes passando ali, já que tirou aquela grade, né, correndo um risco grande. E completando a pergunta, superintendente João, eu não sou da área, então talvez seja uma impressão minha, eu posso estar equivocado, mas eu chego a dizer que, para mim, às vezes, eu tenho visto ali aquela faixa ali que vai ser para ciclista, meio com uma certa angústia, assim, porque eu fico com a impressão de que alguém ali pode ter um acidente, cair, né? E se você cair ali na via, não é um acidente grave, porque tem faixa ali que está muito próxima da pista. Ali vai ter uma proteção, superintendente? Como é que vai ficar aquela? Sim, ontem mesmo, porque assim, esse é um projeto com a Seminfra que está executando, né? Mas a gente, claro, a SMTT tem que se preocupar com essa parte da segurança, né, dos usuários. E ele já está previsto no projeto, né, assim que concluído também a parte, digamos assim, da ciclovia em si, mas terão sim gradis, digamos, equipamentos, né, metálicos, para evitar com que o ciclista, caso ele caia, ele não vá para a pista. Mas vai ter essa proteção sim, durante toda a extensão da ciclovia. Maceió é uma das capitais que mais crescem no Brasil, ainda mais com o investimento em turismo que vemos recebendo em Alagoas. E claro que mobilidade urbana é um dos assuntos que a gente tem que falar sobre isso, no questão crescimento. E a mobilidade urbana passa também pelo crivo, a gente estava falando de ônibus aqui, de bicicleta, de conscientização também de motoristas de aplicativos, por exemplo. Como é que anda a SMTT na conversa, tanto na construção de ciclovias? Vocês têm chamado ciclistas para participar da construção, para participar da elaboração, porque é importante o olhar deles sobre o que eles vão utilizar durante o dia. E também a questão de transporte, eu queria saber como é que fazem a fiscalização de lotações e veículos, no caso, que são irregulares, né, em Maceió. Sim. Em relação aos ciclistas, né, foi feito um trabalho com base em estudo, pesquisa de origem e destino, então, de pessoas que fazem uso, né, da bicicleta no dia a dia. Direta. No dia a dia, Então, com base nessas informações,
não só delas, mas com base nessa informação a gente começou a fazer esse planejamento, né, da malha cicloviária. E aí, claro, a gente precisa dessa participação. A gente tem um diálogo também com a associação de ciclistas, né? São as pessoas que a gente, né, pode ter contato para poder construir essas soluções, né? Lá, em geral, assim, tudo que a CNTT faz com a participação, né, da população. É a melhor forma da gente conseguir encontrar as soluções. No transporte é feita assim, muita discussão com os moradores dos bairros para entender, né, qual horário, qual a linha que está complicada, que a gente precisa melhorar, vamos melhorar a rota, enfim. Qual canal vocês fazem esse tipo de... Existe algum canal onde a gente pode enviar sugestões, o cidadão pode enviar sugestão? Sim. De onde tem buraco, onde tem alguma coisa para ser resolvido? A SMTT tem essa ligação direta com o público? Tem. Além eu já citei o número 118, para esse caso específico, né, reclamações em geral, buraco na via, semáforo apagado, veículo parado na garagem de casa, né, em locais previstos, qualquer tipo de denúncia em geral. A gente tem um aplicativo que foi bastante aperfeiçoado nessa gestão, que é chamado NOI Cidadão, ou NOI Maceió. Então ele está disponível tanto Android, não tinha na Apple Store, já tem, na Apple a gente colocou. Então através desse aplicativo você pode selecionar lá, buraco, semáforo apagado, faixa de pedestre apagada, por exemplo. Ali na gruta a gente mandar. recebe Com reclamações foto, todos os inclusive. dias. Até com foto pode ser enviado, né? A gente, Pode ficar. a gente tem falado muito nessa questão do ônibus, né? Sobretudo, né? Maceió tem um funcionamento muito em torno dessa lotação de ônibus, né, superintendente? Existem, assim, estuda-se outras alternativas, né, de transporte público, por exemplo, o transporte aquaviário, hidroviário, né, que é uma realidade em outros lugares, né, e a gente tem essa característica aqui, né, nós somos o paraíso das águas, enfim, e outros tipos de transporte, não sei, talvez um metrô de superfície, ou seja, vem se estudando outras alternativas, porque uma hora esse modelo, né, de ônibus vai saturar, né. Para o próprio crescimento do VLT também, né? Enfim, estuda-se outras alternativas também, superintendente? Sim, o principal projeto hoje, que é para o eixo ali da Fernandes Lima, do Vale do Góes Monteiro, é a instalação do BRT. Né? Havia um projeto antigo de VLT, mas assim, a gente viu que o BRT é bem mais viável para vir. Por quê, por exemplo? O VLT, primeiramente, você destruiria, arrancaria todas as árvores ali da região. Com o VLT é um investimento muito mais caro, a manutenção mais cara e a escalabilidade. Vamos pensar assim, daqui a 10, 20 anos, se eu precisar ampliar o VLT, é muito mais difícil fazer uma ampliação, né, desse tipo de transporte do que o BRT. O que é o BRT? Né? O BRT ele limita a operação do VLT, mas usando ônibus. Né? Limita essa operação. E aí é bem mais barato o investimento e é mais escalável, pensando para o futuro. Basta eu colocar mais ônibus. Eu já resolvi o problema da escalabilidade, da demanda grande, né, para o local. Então, o BRT, como é que ele funcionaria na Fernandes Lima e do Vale do Góes Monteiro? Ele iniciaria um grande terminal de transbordo no Eustáquio Gomes. A gente espera contar com o apoio do Estado para fazer uma tarifa, inclusive, integrada com transporte intermunicipal, que vem de Rio Largo, de Satuba. A ideia é que vans e micro-ônibus só chegassem até o Eustáquio Gomes e lá nessa estação grande, as pessoas com a tarifa única, né, ela já entraria no terminal, desceria e já embarcaria no ônibus do BRT, de onde partiria por toda a do Vale do Góes Monteiro e Fernandes Lima. Uma extensão, são 15 quilômetros, se não me engano. Mas qual seria a diferença do BRT em relação ao ônibus comum? A diferença seria a gente teria que remodelar toda a maneira como você transporta as pessoas em ônibus em Maceió, especialmente nesse trajeto. Oi? Isso é viável a curto prazo? Totalmente. Né? A gente está, a melhor consultoria hoje do país, em São Paulo, fazendo o projeto executivo, que é já especificar todos os detalhes para poder, já orçado e tudo. Até abril a gente recebe esse projeto. Já estamos trabalhando junto à CEMEC, a parte de orçamento, e também junto à PGM, adiantando a questão jurídica, né, disso aí. Mas em relação ao funcionamento, qual seria a diferença? E já é licitado, então o próprio consórcio operaria. Com o BRT, o que é que mudaria? Hoje, por exemplo, eu pego vários ônibus que saem de vários bairros daquela região. A Fernandes Lima, ela atende 2/3 dos usuários da cidade, cerca de 600 mil pessoas diretamente atingidas, né, naquele eixo. E eu tenho um ônibus que sai do Eustáquio, que sai do Xana Bebedouro, que sai, né, todos os bairros daquela região alta,
entram na Fernando Lima e há uma grande sobreposição de linhas. São muitos e muitos ônibus passando no mesmo corredor, levando pessoas para os mesmos destinos, normalmente Centro, Levada ou Ponta Verde. O que é que muda aí? E aí pense, eu saio, por exemplo, um ônibus de Eustáquio. Daqui que ele sai de Eustáquio, vá até o centro e volte, esse ônibus ele vai levar essa viagem toda no horário de pico, 3 horas. Então eu preciso de colocar muitos ônibus para atender o Eustáquio Gomes. Aquela região que eu falo, Eustáquio, Jardim Royal, etc. Parte alta ali. Parte alta ali. Então, são muitos ônibus para conseguir atender. E se torna muito caro para a prefeitura isso. O que é que muda com o BRT? De cada um dos bairros, os ônibus vão pegar dentro do bairro e vão deixar na estação mais próxima e voltam para o bairro. Então é uma viagem rápida. Com menos ônibus eu vou atender a população, vou fazer muito mais viagens dentro dos bairros. E o BRT são ônibus, todos eles ar-condicionado, né? Eles vão circular na faixa da esquerda da Fernando Lima, dos dois lados. Essa faixa da esquerda ela pode ser, a gente está estudando ainda, ou toda concretada, ou a área das estações serem concretadas para aguentar mais o piso, aguentar a frenagem dos ônibus. No horário de pico, a gente vai operar com ônibus a cada 3 minutos parando nas estações, tipo o metrô. E esses ônibus, por exemplo, a gente as estações ficariam no canteiro? No canteiro, separados, normalmente elas ficam uma de costas para a outra, mas por conta da ciclovia a gente vai adaptar e vai deixá-las um pouco separadas para a ciclovia passar por elas, né? E a ligação canteiro para pedestre para o outro lado tudo da isso, pista? as passagens, normalmente a gente tem as faixas pedestres já, né, que as pessoas utilizariam, mas a maioria das pessoas elas vão embarcar lá vindo dos ônibus, a gente chama dos coletores, que vão deixar as pessoas nas estações. Vamos sim. André, qual a missão mais desafiadora? Secretário de Segurança do Ceará, superintendente da SMTT de Maceió ou delegado da Polícia Federal? É uma mais difícil que a outra, né? No Ceará não foi muito fácil, não. Mas né? realmente eu tenho que confessar que secretário de Segurança do Estado do Ceará, no momento difícil que a gente pegou, porque a gente pegou num momento de crise no Brasil, era o 2017, foi o ano que entrei, foi o ano que teve mais homicídios em todo o Brasil, na história do país. Estava vendo, André, eu acompanhava pela TV, estava vendo aquelas manifestações, né, da criminalidade, né? A gente teve em 2019, né, em janeiro, foi quando entrou até o atual governo Bolsonaro, um momento muito difícil, porque a gente tinha um planejamento de, junto ao governador Camilo Santana, de intervir dentro dos presídios. E a SMTT aqui, só para a gente finalizar, superintendente, está chegando o horário, qual é o maior desafio? O senhor falou lá do Ceará, e aqui, qual é a maior dificuldade que tem enfrentado? Olha, eu tenho uma grande meta, eu prezo muito pelo ser humano, né? A importância do ser humano. A gente fala que o trânsito fala em ônibus, falando aqui em via, em sinalização, em bicicleta, mas, acima de tudo, o trânsito é feito por pessoas, né? Por homens, mulheres, por crianças, por idosos. E pelos agentes de trânsito também. Eu tenho um grande desafio interno que é mudar a postura dos agentes, que é uma postura ruim, está melhorando aos poucos, mas mudar para que eles sejam mais respeitados pela população, assim como policiais passaram a ser mais respeitados também pelo povo. Então, desafio interno disso. E que o respeito seja mútuo. Isso, né? É muito difícil, a gente sabe, é um trabalho muitas vezes antipático e que já tem um histórico que não é bom. Mas a gente está trabalhando para mostrar realmente o que os agentes de trânsito efetivamente fazem, que é muito mais do que multar. O nosso Instagram, SMTT Maceió, mostra muito esse tipo de trabalho, né? Salvando bicho preguiça que caiu na pista, socorrendo pessoas, atendendo, levando a mulher grávida em trabalho de parto para o hospital, né? Então, esse tipo de trabalho, eles fazem isso no dia a dia, eles estão ali nas ruas para salvar e ajudar realmente as pessoas. É mais do que trânsito. Esse é um grande desafio. Chegou o nosso horário, eu quero aqui agradecer ao nosso convidado de hoje, o jornalista Rafael Alves, obrigado. Superintendente, mais uma vez obrigado pela participação. Eu agradeço bastante a oportunidade. Sempre bom, né, a gente poder ter um papo assim amplo, né, sobre vários assuntos, é importante, a pessoa pública precisa Contem fazer sempre comigo aqui. É isso. E ao meu colega de bancada, apresentador, João Muzinho, obrigado. Obrigado, Cícero, obrigado, André, obrigado, Rafael, até o próximo sábado, se vocês quiserem. É isso, até o próximo sábado.